Olá, boa tarde. Nossa aula de ciências. Agora a página 26. Hoje nós vamos conhecer e aprender sobre os tipos de lixo. Existem diferenças nos lixos, né? E para ajudar a resolver os problemas causados pelo lixo e encaminhá-lo ao destino correto, nós precisamos saber e saber como que é a sua classificação, né? Então nós vamos conhecer agora. O que é lixo doméstico? Pessoal, seguem a leitura com a professora, grifem o que vocês acharem importante, tá? Facilita para vocês para estudar para avaliação. O que é lixo doméstico? É, é todo lixo produzido pelas atividades mais comuns dentro da nossa casa, no dia a dia, como cozinhar, ir ao banheiro, varrer o chão. Ele deve ser separado em materiais recicláveis, como plástico, vidro, papel e metal, e também os não recicláveis, né, como restos de alimento, guardanapo sujo, fraldas descartáveis, né, fraldas usadas. O lixo separado deve ser colocado em sacos plásticos e recolhido pelo serviço de coleta do município. Então, esse lixo doméstico é o lixo que os coletores passam nas nossas ruas recolhendo, tá? Então, nós temos que saber separar. Preste atenção. Agora aqui, alguns tipos de lixo não pode ser encaminhado para coleta comum. Esse é o caso de medicamentos, quando ele está vencido, pilhas usadas em aparelhos eletrônicos estragados. Cada um desses materiais tem um destino específico. Por exemplo, os medicamentos vencidos, eles devem ser entregues em farmácias ou nos postos de saúde, onde eles são encaminhados para incineração. Incineração é queimar, tá? Onde eles são queimados, que daí evita que polua o ambiente. Olha lá, incinerar, processo de queima de material em alta temperatura. E as pilhas e as baterias, professora? Olha bem, elas contêm substâncias que podem poluir o ambiente e prejudicar os seres humanos. Por isso, elas devem ser descartadas em postos de coletas. Geralmente, aonde se vende as pilhas e as baterias, elas têm os locais para coleta também, tá? Porque elas devolvem para as fábricas. Tá legal? Os fabricantes de pilhas e baterias, eles são responsáveis por tratar esses resíduos de modo que não poluam o ambiente. Então, nós pegamos uma pilha, uma bateria usada e nós devemos encaminhar para esses locais que nós já compramos deles. Combinado? Vamos para a próxima página. E produtos eletrônicos, professora? Como computador, celular, videogame, né? Quando eles estragam, eu vou jogar no lixo comum? Não, eles também poluem o meio ambiente. Além disso, esses produtos têm várias peças que podem ser reaproveitadas e encaminhadas para indústrias, evitando que mais materiais sejam extraídos da natureza. Por isso, os produtos eletrônicos devem ser descartados também em postos de coletas que deve ser disponibilizado pelos fabricantes ou ser encaminhado para lojas especializadas e essas lojas encaminham esse lixo eletrônico para o descarte correto. Combinado? Olha lá o que ele tem. Ele tem placas usadas, né? Que contém vários componentes que pode poluir o ambiente e por isso deve ser reciclados ou reutilizados. Não é somente em nossas casas que o lixo é produzido. Olha só o lixo hospitalar. O lixo hospitalar contém materiais como agulhas, seringas, algodão, outros componentes usados nos procedimentos médicos, os quais podem estar contaminados e transmitir doenças. Por esse motivo, o lixo hospitalar deve ser manuseado somente por profissionais treinados.
embalados de forma que não ofereça risco às pessoas e também ao ambiente. Ele deve ser encaminhado ao destino adequado, que varia de acordo com o material que foi descartado, tá? O mais comum é ser incinerado também, ser feita a queima, né, numa temperatura muito alta aí. E o lixo industrial das indústrias, como papel ou outros tipos de resíduos, eles devem ser triturados, né? É a forma, por exemplo, o lixo industrial ele é formado por plástico, produtos químicos, restos de alimentos, óleos, papéis, tintura, entre outros. As indústrias têm o dever de dar a cada tipo de resíduo que produzem o destino determinado, e é determinado por lei, tá? Para que ele não prejudique o meio ambiente. Por exemplo, é uma obrigação das indústrias tratar a água com resíduos antes de liberá-la ao rio. Tratar água com resíduos antes de liberá-la ao rio. Então, quando as indústrias utilizam a água, elas devem ser tratadas antes de ser liberadas ao rio. Se uma indústria liberar água da sua produção lá sem ser tratada, ela é multada, tá? Agora eu gostaria que vocês fizessem hoje a atividade 1, 2 e 3. Então, atividade 1. Com o passar do tempo, a composição de lixo se modificou. Desenhe nos espaços a seguir como que era antigamente produzido, era produzido resíduos por pessoas que viveram no passado. E hoje, atualmente, como que é produzido, como que o lixo é produzido pelas pessoas atualmente? Esse é apenas desenho. Número 2. No decorrer de um dia, foram produzidos vários descartes, né? As pessoas jogaram fora várias coisas diferentes na casa de Pedro. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? Pilha, casca de banana, remédio, casca de banana, cartela de remédio vencido da sua mãe, pilhas vencidas que estavam no controle do seu videogame, uma lanterna velha do seu avô que ele desistiu de consertar. E para não poluir o ambiente, você vai explicar como que cada um desses materiais devem ser descartados. Se vocês tiverem dúvidas, o texto está aqui. É só vocês voltarem lá e escrever corretamente. O número 3. Leia o texto com atenção e depois responda às questões. Grande depósito de lixo do Pacífico contém 87 mil toneladas de plástico. No Oceano Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí, a centenas de quilômetros de distâncias de qualquer cidade grande, garrafas plásticas, brinquedos, aparelhos eletrônicos quebrados, redes de pescas abandonadas e milhões de outros fragmentos de resíduos estão flutuando na água. E os pesquisadores calculam que o volume de lixo em questão é de pelo menos 87 mil toneladas. Nos últimos anos, essa notória pilha de sujeira veio a ser conhecida como Grande Ilha do Lixo Pacífico, um cemitério oceânico móvel ao qual objetos de uso cotidiano chegam a ser arrastados pelas correntes marítimas. O plástico termina por se desintegrar em forma de partículas minúsculas, muitas das quais são comidas por peixes que podem vir a ingressar em nossas cadeias alimentares. Letra A. Vocês vão grifar no texto o que acontece com o plástico nos oceanos depois de determinado tempo. Letra B. Como que o lixo é levado para a região dos oceanos aonde não existem ilhas habitadas por pessoas? Como que esses lixos vão parar nesse lugar? Letra C. Explique de que maneira o plástico descartado nos oceanos pode retornar aos seres humanos. Por que lá no texto falou que ele pode retornar na nossa cadeia alimentar? A professora envia o gabarito para vocês daqui a pouco.